Olá! Eu gostaria nesse vídeo de refutar e ao mesmo tempo fazer um react do podcast Fica Crente. Eu gostaria de fazer uma refutação a Caio Fábio nesse podcast. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós iremos comentar a proporção das falas de Caio Fábio. Nesse podcast, Caio Fábio refuta o reverendo Augusto Nicodemos e ele faz algumas críticas ao reverendo Augusto Nicodemos, e eu gostaria então de refutar Caio Fábio em algumas coisas que ele falou nesse podcast. Preste atenção ao vídeo. Como seguir a Jesus, se não for através da Escritura? O Senhor Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde virá para julgar vivos e mortos. Como é que eu sei quem é Jesus e o que ele pede de mim para que eu possa segui-lo? Não ficaram tradições orais. Ele não deixou registrado em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia, quem ele é e o que eu devo fazer para seguir. Então, eu só posso seguir a Jesus através da Bíblia, estudando a Escritura, estudando os Evangelhos, entendendo quem é ele, entendendo quais são os requerimentos para o discipulado. Para isso eu vou para as cartas, para isso eu vou para o livro de Apocalipse, para isso eu vou para o livro de Atos, para isso eu vou para o Antigo Testamento, que pré-anunciava a vida dele, a obra dele, aquilo que se requer para que nós possamos segui-lo. Então esse dilema que é colocado é absurdo. Não tem como seguir a Jesus se não for através das Escrituras, através da Bíblia, porque é lá que eu encontro resposta para essas perguntas. Quem é Jesus? O que ele fez por mim? O que é que ele pediu dos seus seguidores? E de que maneira eu posso seguir? Sem as Escrituras, eu não tenho como acessar Jesus, chegar à presença de Jesus, me comunicar com ele, ouvir a sua voz, entender os seus mandamentos e os seus requisitos. Tá bem? Seguir a Jesus só é possível através das Escrituras Sagradas. Desde quando? É a pergunta. Porque essas escrituras aqui que ele chama de sagradas começaram com Constantino. Antes de... Vejam bem, Caio Fábio, minha gente, ele é muito inteligente. Não se discute a inteligência de Caio Fábio. Porém, nós temos que admitir que ele é muito limitado à teologia, limitado à exegese, à hermenêutica, e a crítica textual nem se fala. O que ele falou, refutando o doutor Augusto Nicodemos, que a ironia que ele diz que chamam de Sagradas Escrituras vieram com Constantino, é completamente errado, e eu vou mostrar para vocês, né? Ele desconhece tanto a manuscritologia como o relato dos pais da igreja. Por exemplo, o papiro 45, 46 e 47 do segundo e terceiro século, ou seja, antes de Constantino, que são chamados papiros Shaftesbury, eles tinham eles têm todo o Novo Testamento e também o Velho Testamento nesse papiro. Isso significa que os cristãos também aceitavam o Velho Testamento juntamente com o Novo Testamento. Isso é algo que nós também iremos demonstrar depois. A carta de Clemente de Roma à igreja de Corinto, dos anos 96 da nossa era, vejam, bem recente, há citações de quase todo o Novo Testamento, dos livros canônicos, e ele fala como palavra de Deus. Inácio, bispo de Antioquia, dos anos 115 da era cristã, ele faz citações dos evangelhos, dos 4 evangelhos,
e das cartas paulinas e das cartas gerais, Inácio, dos anos 115. Policarpo, escrevendo aos Filipenses, no ano 120 da era cristã, ele cita os 4 evangelhos, as cartas paulinas e as cartas gerais. Outra coisa, nós temos o testemunho dos hereges. Por exemplo, os hereges, eles faziam uso do cânon formado pela igreja para exatamente retirar alguns livros desse cânon. E por isso nós podemos ter como prova que a igreja tinha um cânon, porque esses hereges usaram esse cânon. Um exemplo disso, Márcio, dos anos 120 a 140, né? 140 da era cristã, ele era um herege gnóstico, inclusive semelhante a Caio-Fábio, porque ele não aceitava o Velho Testamento. Vejam como é parecido com Caio-Fábio, ele não aceitava o Velho Testamento, e ele fez um cânon próprio porque ele dizia que o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então, ele eliminou do cânon da igreja, ele pegou o cânon que a igreja reconhecia dos anos 140 e retirou alguns livros que ele achava que tinha tendências judaicas. Por exemplo, ele eliminou os 3 evangelhos, ficando somente com Lucas, porque dizia que Lucas era um evangelho de um gentil. Um evangelho mais gentil. Ele ficou somente com 10 epístolas de Paulo, né, eliminando as epístolas pastorais, e ele formou um cânon, tirando alguns livros, demonstrando que ele usou o cânon que a igreja conhecia. Outra coisa, ele também refutava, dizendo que não aceitaria o Velho Testamento. Logo, a igreja também tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento como palavra de Deus juntas. Nós podemos ver isso desde o apóstolo Pedro, a Epístola de Pedro. A Epístola de Pedro, que é dos anos 60 da era cristã, foi escrita. Pedro, ele coloca as epístolas de Paulo juntamente com os escritos dos profetas. Isso demonstra que a igreja, ela tinha como inspirado não somente o Novo Testamento, os livros canônicos, mas o Velho Testamento juntamente. Nós vimos também o chamado fragmento Muratori do fim do 2º século, que há menções dos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas gerais e até do Apocalipse. Veja bem, do fim do 2º século, muito antes de Constantino. As versões antigas, como a siríaca antiga, ou seja, essas versões eram traduções do grego para a língua siríaca. Então nós temos a versão siríaca antiga e a chamada Vetus Ítala do 2º século, muito antes de Constantino, todas do Novo Testamento, todas elas traduzidas do Novo Testamento, dos livros canônicos, sem falar dos lecionários. Os lecionários eram lições da igreja do começo do 2º século, que eles citavam os livros do Novo Testamento, os livros do Novo e do Velho Testamento, os livros canônicos do Novo Testamento e do Velho Testamento. Vamos continuar o que ele ouvindo Caio-Fábio. Constantino, os judeus tinham isso aqui, ó, com acréscimos de vários livros que os protestantes tiraram e o cristianismo tirou, vários livros apócrifos que faziam parte, e pegaram uma seleção de evangelhos. Havia muitos evangelhos. Eles escolheram esses 4, que a meu ver são os sóbrios, são os que eu escolheria também. E o Evangelho de Tiago, o senhor leu também? Não, ele não precisa, não foi o Evangelho de Tiago ou a Epístola de Paulo? A de Tiago. A carta de Tiago? Isso. Acho ótima. O Evangelho de Tiago, o não canônico. Não, eu não incluiria.
nem de Tomé, nem de Maria Madalena, nem de Tiago, nem de Bartolomeu, nem de Filipe, nem de todos eles. Eu já li todos eles, mais de uma vez, do Velho e do Novo Testamento. Agora, essa Bíblia do Nicodemos só começou de Constantino para cá. Meu Deus, isso é um cara professor. Ele não podia cometer um erro desse. Antes disso... Vejam que ele está criticando o reverendo Augusto Nicodemos por ele ser professor e não saber que veio só de Constantino. Ou seja, ele que é completamente ignorante sobre o assunto de crítica textual, como eu falei anteriormente, que muito antes de Constantino já se conhecia os livros do Novo Testamento, os livros canônicos do Novo Testamento. Inclusive, alguns dizem que Constantino obrigou Eusébio de Cesareia a fazer o cano que agora nós temos.